Vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que é o nosso dashboard de acompanhamentos de leads, tá? Então esse aqui é um dashboard onde eu consigo monitorar o investimento feito, a quantidade de leads, o custo por leads, separado por plataforma, então Meta, Google, TikTok e aqui um geral, tá? Eu consigo fazer projeções, então a gente consegue estabelecer metas pré-definidas e o quanto das metas estão sendo realizadas. O cliente consegue monitorar quanto está sendo investido por dia de mídia paga, tá? O custo por lead qualificado, então entrou o lead, se ele foi qualificado, a gente consegue saber qual era o custo de meta, qual é o custo realizado. E aqui eu tenho os gráficos separados por dia. Então, quanto que a gente está investindo por dia, quanto que cada lead faturou por dia, quantos leads entraram por dia, e assim a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla. Esse dashboard é para acompanhamento. E aí, o comercial ele vai trabalhar somente nessa aba aqui. Então, entra o cliente, tá? Quando entra o cliente, automaticamente a automação preenche a data que o cliente entrou em contato, o número, o nome, e aí ele cria alguns campos. O primeiro é se o lead foi qualificado ou não. Então, se o lead foi qualificado, você conseguiu fazer o atendimento, qualificou o lead, ok, você coloca ele como qualificado. E aí, vamos supor que ele fechou, ele comprou alguma coisa, você coloca como fechou e pode colocar a receita aqui, por exemplo, uma venda de R$ 500. O comercial ele vai fazer basicamente, só vai monitorar isso, ele só vai vir nessa aba aqui de qualificado, no primeiro follow-up, no segundo follow-up, no terceiro follow-up, se teve venda ou não teve e se teve o valor da venda, tá? Depois, se o cliente quiser colocar aqui na aba de anotações alguma informação, pode colocar, ou se quiser colocar algum produto que foi vendido, também pode colocar, mas não é obrigatório, tá? E aí, automaticamente, a gente vê aqui, ó, que tem um lead qualificado e ele gerou a receita de R$ 500, tá? Então, esse dashboard ele é sincronizado com essa planilha. Vamos supor que o cliente entrou em contato com vocês e vocês fizeram a primeira abordagem. Toda vez que fizer a primeira abordagem, você vai vir aqui no follow-up 1 e vai colocar como feito, tá? Depois, tem que criar um padrão de rotina. Geralmente, a gente indica aos nossos clientes a responder a primeira abordagem o mais rápido possível, tá? O primeiro follow-up a gente colocar em 4 horas. Então, se a pessoa entrou em contato, vocês começaram a abordagem e não teve retorno, a gente em 4 horas chama novamente o nosso cliente. Depois, se mesmo assim o cliente não responder ou não der sequência ou parar o atendimento no meio, depois de 12 horas eu chamo de novo. Chamei depois de 12 horas, eu coloco o follow-up 2 foi concluído. E por último, depois de 24 horas, então 4 horas, 12 horas e 24 horas. Então a gente está falando aí num período de primeiro contato em 4, segundo contato em 12 e depois do segundo contato mais 24, tá? Então, se eu fiz os 3 e o lead não é qualificado, depois que eu dei esses 3 follow-ups, o cliente não deu sequência, não respondeu, eu venho aqui e coloco como desqualificado e ponho como lead perdido, tá? E aqui a gente começa a monitorar, tá? Vocês vão ver que aqui tem o horário e retorno da loja. Então a gente começa a saber. Nesse período aqui, vou dar um exemplo aqui. Esse cliente chamou às 7h57 e a loja só foi responder às 14 horas e 15 minutos. Ou seja, o cliente ficou esperando 6 horas e 18 minutos para ser atendido. Então, isso é um tempo muito longo e aí a gente precisa ajustar isso com a equipe comercial. Então, essa é uma planilha de monitoramento e é um CRM de leads qualificados, tá? E com essa planilha eu consigo saber de fato quais são as campanhas que estão entregando o melhor resultado para a gente, tá? E até para monitorar o atendimento, tá? Tanto o proprietário da empresa quanto a gente aqui da agência, a gente consegue monitorar. Pô, por que o pessoal está demorando 6 horas para responder um WhatsApp? Então, nesse formato aqui fica bem fácil da gente conseguir fazer esse acompanhamento, tá bom?